A graça e a paz, povo abençoado. É com muita alegria estamos de volta na nossa escola de oração, prostrado somente para Cristo. A sua faculdade informal e espiritual. Se você perdeu os outros episódios, hoje é o 10º episódio, temos mais 9, que eu tenho certeza que vai trazer uma visão revolucionária, tudo sobre oração, para fazer de você um verdadeiro guerreiro dos últimos tempos, para que você tenha uma oração mais concentrada, com mais autoridade. Tem pessoas que parecem que a oração não funciona, parece que estão bloqueados, parece que ora, nada acontece. Por que isso acontece? Então você vai tirar todas as suas dúvidas, mais de 100 dúvidas, eu tenho certeza que você vai tirar ao longo desses 36 vídeos sobre oração. Você quer fortalecer sua oração, saber técnicas espirituais, habilidade dada pelo Espírito Santo, então que você participa desse curso completo, amém? Que é 100% online e 100% grátis, amém? Convida amigos, irmão da igreja, convida familiares, convida seu pastor, que eu tenho certeza que vai fazer a total diferença na vida de cada um. Pode ter a certeza disso em Cristo Jesus. Se inscreva também no Instagram é mtv.ministério. Você convida pessoas a se inscreverem e também participar dos comentários do YouTube também, que vai agregar muito para que outras pessoas também sejam motivadas, estimuladas também a estender as mãos para outras pessoas também. Tá combinado então? Bom, então vamos dar continuidade em Cristo Jesus. Hoje tem um assunto muito interessante que vai mudar a sua visão, vai ampliar a sua visão. De repente você sempre aprendeu que intercessão é um dom. E hoje eu vou tirar, você da caixinha, através da palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Esse é meu desejo, que o Espírito Santo venha ampliar a sua visão. Será que a intercessão é um dom ou é muito mais do que isso? Preste atenção, será que é simplesmente um dom? Imagina um fotógrafo, que ele saiba tirar foto. Significa que ninguém mais sabe tirar foto? Ele pode se destacar naquela prática, mas não significa que ninguém sabe tirar foto. Então, o dom é algo que se destaca, mas não significa que os outros não saibam. Ou seja, a intercessão é algo que pode destacar na vida de uma pessoa, mas é uma direção dada por Deus para todos os discípulos fiéis. E você vai aprender isso com mais autenticidade, para que venha quebrar protocolo. Obviamente que o diabo não quer que você saiba disso. Eu peço que você preste muita atenção, que eu tenho certeza que você vai ter uma visão de águia através desse episódio de hoje. Presta muita atenção. Vamos lá. O milagre da intercessão. Esse é o tema de hoje. Confere comigo, então, um princípio espiritual. Nascemos como os filhos do Altíssimo pela intercessão. Então, nós nascemos, fomos gerados pela intercessão. Grava isso e vamos explicar isso ao longo desse episódio. Crescemos, amadurecemos e transformamos por meio dela, das orações, súplicas, intercessões, amém? Enfim, tudo o que alcançamos no reino do Espírito é dado pela intercessão, exercida por Cristo, pelo Espírito Santo e pelos discípulos fiéis que estão em Cristo, amém? Gerados e transformados verdadeiramente em Cristo Jesus, obviamente convencido pelo Espírito Santo de Deus, amém? E convence o homem, o ser humano, do pecado, do juízo e da justiça. Então vamos dar continuidade, depois você pausa o vídeo e observa esse princípio espiritual com muito carinho. Eu quero trazer também uma dimensão espiritual, foi uma frase que Deus me deu, dentro desse princípio da intercessão, e vamos mostrar para você que a intercessão não é simplesmente um dom, é algo muito mais, porque quando você pensa que é dom, você fala, eu não tenho um dom, então por isso que eu não intercedo. Cuidado, você pode estar entrando numa grande armadilha. Vamos lá, a intercessão é a batida do coração de Deus dentro do coração de um autêntico e verdadeiro cristão. Quando um cristão autêntico e verdadeiro que teve um encontro real com Deus, ou seja, teve uma conversão genuína, ele verdadeiramente vai sentir as batidas do coração de Deus, ou seja, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da graça de Deus dentro do seu coração. Ele vai passar a ser também um intercessor. Porque a palavra misericórdia, ela é originada em dois termos. Quando você vê o original dela, principalmente quando você começa a estudar o latim, você vai ver mísero
e córdia, que vem de cárdia, ou seja, os cordões trêmulos do coração. E mesmo uma pessoa miserável, desprovida, que está à margem, quando você começa a ter um coração, sabe, que sente a dor daquele estar à margem, você começa a viver a misericórdia de Deus no seu coração. A Bíblia fala que o juízo é sem misericórdia para aquele que não age com misericórdia. Está no livro de Tiago, depois você observa lá. Então, será que intercessão é somente para alguns? É isso que, de repente, você possa ter aprendido. Vamos sair, então, da caixinha? Vamos ter uma visão aberta, tirar a visão de um sistema assim fechado? Vamos abrir a nossa visão? Eu peço ao Espírito Santo que venha aplicar colírio nos nossos olhos para que a nossa visão se amplie nesse episódio. Presta muita atenção. Vamos lá. Quarto versículo-chave vai mostrar para você a convocação do céu para a intercessão. Mas antes, eu quero trazer um lembrete a você. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, a Bíblia diz assim no versículo 1: Antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos aqueles que se acham vestidos de autoridade. Opa! A Bíblia está dizendo, então, que é uma direção dada por Deus, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, orientou uma direção dada por Deus para Timóteo, mostrando que a intercessão é uma direção que todos nós devamos cumpri-la. Por que muitos falam, então, que a intercessão é simplesmente um dom? Toma esse cuidado, eu vou te provar isso. Vamos lá. Isaías 59, versículo 16, fala assim: Ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Deus, ele fica impactado, não de uma forma positiva. A gente entristece a Deus quando a gente não intercede. A Bíblia diz em Gálatas 6, versículo 2, levai a carga um dos outros. Observa. Sabe por que o adversário não quer que você entenda sobre o valor da intercessão? Depois você medita lá em Hebreus, capítulo 13, quando você é hospitaleiro, quando você intercede, quando você clama, porque você começa a receber uma autoridade espiritual. Porque quando você é hospitaleiro, confere lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Quando você é hospitaleiro, sem você perceber, você acolhe anjos, você começa a ter mais autoridade espiritual, porque você está exalando o amor, a misericórdia de Deus, você está exalando a compaixão de Deus. E tudo que o adversário quer que você seja um cristão individualista. Ah, pastor, mas a salvação é individual. Não, a salvação é pessoal. A individual, você pensa somente em si. A pessoal, você não pensa somente em si. Você pensa também no próximo. Tanto que Gabriel fala o dever do atalaia é um dever, não um dever individual, é um dever pessoal, que correlaciona com pessoas, correlaciona com Deus. Crava isso. Então vamos lá. Admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. Mas Deus está procurando os verdadeiros discípulos que entendem isso. Vamos lá. Isaías 62, 6. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos dia e noite, sem descansar. Para vós, vigias, que clamais incessantemente a Yahvé. Não há trégua. Você tem que estar em espírito de oração, de intercessão. Essa é a vida de uma verdadeira vida que está concentrado na comunhão com Deus, do discípulo do Senhor. Olha Isaías 63, 5, isso deve chamar a sua atenção. Fala assim: observei e sequer vislumbrei uma pessoa para me apoiar. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, que nós somos cooperador com Cristo e lavoura dele. E nós temos que ser verdadeiramente cooperador através da oração, através da intercessão, como vimos em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, é uma direção dada. Então, intercessão é fazer o que é certo, é uma direção dada. Depois você preste muita atenção, que está aqui no slide, em cada detalhe desse versículo. Ezequiel 22:30 fala assim: busquei entre eles um ser humano,
que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Então Deus está sempre buscando um escape. Ele não quer destruir. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, ele não queria destruir ninguém. Abraão fala assim, Senhor, e se tiver 50, se tiver 40, até falou 10. Olha, se tiver 10 intercessor, se tiver 10 ali que me adoram, que clamam, eu não vou destruir. Deus, ele está buscando sempre o escape, ele não quer destruir ninguém. Deus, ele não veio para destruir almas. Você lembra quando Jesus, deixa eu ver o versículo aqui para você, em Lucas capítulo 9, no versículo 56, Jesus ele fala assim para Tiago e João, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Porque Jesus falou assim, olha, vai na casa lá da aldeia samaritana, fala que o Senhor quer descansar, o Senhor quer preparar lá a ceia, etc. E o que eles falaram? Não tem morada. Aí João e Tiago assim, Senhor, quer que eu clame ao céu, desce fogo e mata todos eles? Não, o Filho do Homem não veio para destruir, o Filho do Homem veio para salvar. Então a intercessão, ela traz livramento, ela traz salvação, ela traz conscientização de uma vida nova. Então a Bíblia é muito clara que Deus está buscando, a hora que fala Ezequiel 22:30, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Você lembra quando Moisés ele estava no monte e quando ele desce, e começa a ter aquela matança toda, o povo tinha feito bezerro de ouro, Moisés chega a interceder pelo povo e começa a falar assim, Senhor, se o Senhor, sabe, for destruir todo mundo, risca meu nome no livro da vida. Ele chega a interceder com a intensidade do coração, a intensidade de amor tão forte. Aquilo é amor de verdade. Aquilo é intercessão de verdade. Ou seja, Moisés entendeu essa profundidade da intercessão. Só que de repente você aprendeu que intercessão simplesmente é um dom, aí você não intercede. Cuidado, toma muito cuidado. Vamos continuar? Visão turva de um discípulo. Presta atenção, isso aqui é muito interessante, você está antenado. Vamos lá. Os 3 maiores perigos quando nós alimentamos essa visão turva. Ou seja, começamos a ter crises existenciais. Então, quais são os 3 maiores perigos que alimentam crises existenciais na vida de uma pessoa? Quando um servo de Deus se fecha no seu próprio eu, no seu próprio mundo e orando somente para si. Então, no quesito oração, intercessão, quando a pessoa ora, mas ela só fala, ora por ela mesma, só pela sua casa, só pela sua família, será que está sendo um discípulo de verdade? Pensa comigo. A Bíblia fala amar o próximo como a ti mesmo. O próprio mandamento, os maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, já correlaciona a intercessão. Porque quando eu amo o próximo, eu intercedo, eu busco sarar as feridas, eu choro com ele, se alegro com ele. Então nós queremos aqui quebrar com alguns paradigmas que criaram ao longo de anos. Porque o cristianismo precisa de uma grande reforma de princípios. Princípios verdadeiros, com fidelidade, de verdade, com pureza, com santidade. Grava isso no seu coração. Vamos lá. Esse servo que fecha no seu próprio eu, trilhará um caminho de servir somente a si mesmo. Mas com isso tenderá a um raquitismo nas suas orações, nas suas intercessões, porque intercede somente por si mesmo, né? Ou seja, a intercessão é você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Como que eu vou amar o próximo sem sentir a dor do outro? Então, intercessão não é simplesmente um dom. Intercessão é você sentir as batidas do coração de Deus dentro do seu coração, com o coração do próximo. Então, os perigos daqueles que alimentam crises existenciais. As suas orações são individualistas. É limitado e habitolado neste tipo de oração. Vou dar um exemplo. Abençoe-me, quero uma bênção, estou com um problema. Mas, na verdade, confere comigo aí. O eu nas orações que sempre estará em destaque. Presta muita atenção, que você vai ver muitas pessoas fazerem isso. Então você deve interceder para que Deus abra a visão dessa pessoa. Pessoas assim podem ser dominadas por um espírito ranzinza, insatisfeito, um egoísmo, um antropocentrismo, que está no centro de tudo das orações e nunca pensa no próximo. Nunca crescem verdadeiramente, como também sua visão de reino é limitada
e vivem dentro de um mundo espiritual criado somente em si mesmo. Uma visão fake news, desproporcional às verdades bíblicas. Preste atenção, vamos lá. O propósito bíblico de um autêntico discípulo intercessor. Grava uma coisa, todo discípulo autêntico e verdadeiro, ele é intercessor. Grava isso. Lá em Lucas 14, 34, por exemplo, ao versículo 35, fala assim: portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Lembra que a Bíblia diz que nós somos sal desta terra e luz deste mundo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo. Será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. É como uma árvore. Uma árvore frutífera, linda, ela traz sombra para si. Ela produz fruto para si mesmo. A intercessão é o verdadeiro amor ao próximo. A intercessão, ela junta o amor ao próximo com ação, e uma ação principalmente no mundo espiritual, obviamente também no mundo material. Mas observa, 1 Samuel 12, 23. Olha, quando a pessoa deixa de interceder, ela está num pecado, passivo, sem ela perceber. Pecado da omissão. Pastor, me prova isso. 1 Samuel 12, 23. A Bíblia diz assim: quanto à minha pessoa, longe de mim, pecar contra o Senhor. Que pecado é esse? Deixando de interceder por vós. Observa, deixar de interceder, a pessoa vai estar pecando. Então, cuidado quando te ensinarem que você não tem um dom da intercessão. O diabo quer que você aprenda errado. Mas a Bíblia mostra que a intercessão é um dever de cada um de nós, assim como a oração. A intercessão é uma direção dada por Deus. Tanto que Samuel fala: longe de mim pecar contra Deus. Deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. A intercessão é um caminho de transformação, é um caminho de uma verdadeira aliança com Deus. Ezequiel 33, no versículo 6. Vamos lá. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, quem é o atalaia? O atalaia é aquele que teve um encontro real com Deus. O atalaia é aquele que verdadeiramente é um discípulo fiel. E como que eu toco o chofar? Somente proclamando? Eu toco o chofar também intercedendo. Intercedendo, orando, chorando com os que choram. A Bíblia vai falar assim: a trombeta. Ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, essa pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Através de uma intercessão, muitas pessoas são transformadas, corações são avigorados, vidas são, vividas novamente. Grava isso no seu coração. Então vamos lá. Jesus há milênios nos gerou em intercessão. Vamos lembrar? João 17, versículo 20, fala assim: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Jesus rogou naquele tempo, aquele discípulo que estava com ele naquele tempo, mas ele rogou também para aqueles que nem havia nascido na época. Rogou por mim, rogou por você. Não é tão interessante? Jesus é um grande intercessor, porque é o gerador de vidas, ele é o caminho, a verdade e a vida. Romanos 8,34 fala assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Aleluias. Vamos lá, a cirurgia intercessória do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito Santo intercede por nós, com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. Lembra que nós entramos no episódio do Reino do Espírito? E nós mostramos o Espírito Santo. Ele vai intercedendo, colocando palavra em nossa boca e vai nos envolvendo no redemoinho espiritual.
Quem ainda não viu esse episódio, você não sabe o que você está perdendo. Amém? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Então, preste atenção agora num detalhe. Prisões denominacionais, acompanha comigo no slide. Aprisionados por placas. Peço que você venha abrir bastante os seus olhos. Amém? Vamos lá. 2 pontos-chave que você precisa entender. Muitos criam seus partidos denominacionais ou grupos elitizados e intercede somente pelos integrantes daquele grupo, que se submetem às suas regras. Ou seja, uma condição é dada, mas se você não é membro reconhecido daquele local, você não tem a consideração e a intercessão daquele grupo. Já viu isso acontecer? Ou seja, às vezes tem pessoa, Pai do Senhor, irmão, mas se não for daquele ministério, a pessoa vira até as costas. Eu já passei muito por isso, sofri muito isso. Eu não entendia. Falei, Deus, por que isso? São pessoas que estão presas por placas. Será que no céu vai ser assim? Será que no céu vai ser a placa X, a placa Y? Será? Será mesmo? Pensa um pouquinho comigo. Então vamos lá. Muitos, inclusive, quando evangelizam, isso aqui acontece demais. Quando começa a evangelizar as pessoas, e quando essa pessoa se converte, alguém se converte, mas não faz parte do seu grupo ou da sua placa religiosa, chega até a pensar que perdeu o seu tempo. Outros também chegam até a amaldiçoar os membros do seu grupo quando se transferem para outros locais, como se as ovelhas fossem propriedade delas. Preste atenção. Quantas vezes, evangelizando nas ruas, nos hospitais, tantos lugares, daqui a pouco eu descobri que aquela pessoa já estava caminhando com Jesus em outro ministério. Eu fiquei feliz. Porque o importante é estar caminhando com Jesus. Tem pessoas que falam, eu perdi meu tempo porque ela quer para ela e não para Jesus. Esse negócio de placa foi criado pelo homem, foi criado pelo ser humano. Grava isso. Pois que vou subir para o céu, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tem um coração de amor, de misericórdia e de compaixão. Grava isso no seu coração. Agora, tem outros também, tem até líderes também, que amaldiçoa membros quando vai para outro ministério. Tem pessoas que amaldiçoam a igreja online. Fala, não, isso não é de Deus, porque a Bíblia fala em Hebreus que não devemos deixar de congregar. Claro, está certo ali, não devemos deixar de congregar. Mas o que é congregar? Reunir como igreja. E Jesus fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei em meio de vós. Porque a igreja significa eclésia, convocado para fora. Temos nossos cultos ao vivo, damos assistência, fazemos atendimento pastoral, temos reunião de intercessão, de oração, temos batismo, temos ceia, vivemos como igreja, amém? Como corpo, amém? Então toma muito cuidado, tem muitas pessoas que trabalham o exclusivismo, ou seja, são prisões denominacionais. Será que o corpo de Cristo está limitado a X placa? Pensa um pouco. Quem só enxerga o seu pequeno grupo e intercede somente pela sua pseudo-placa igreja, vai desaguando num orgulho denominacional. Acha que só a sua, vou botar aspas, igreja que vai para os céus. Igreja é a reunião do corpo, é a reunião, né, de cada membro do corpo, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Acaba desaguando no orgulho denominacional e num sectarismo que, na verdade, distorce o verdadeiro sentido do reino de Deus. Vamos prosseguir? Preste atenção aqui agora. Os discípulos carnais e a síndrome da vitrine. Olha uma coisa que muito acontece para abrir os seus olhos espirituais. Uma das primeiras perguntas que muitos fazem, umas às outras, em relação à conversão é essa. Vê se você já passou por isso. Você é de qual igreja? E você sabia que muitas vezes, dependendo da resposta, o diálogo poderá até mudar. Ah, sou da igreja X. Ah, essa eu não conheço não. Porque aquela igreja de repente não é popular. Então as pessoas medem umas às outras dependendo da placa que ela segue. Será que isso é amor? Será que isso é amor de verdade? Tem muitos que não oram um pelos outros, porque, não, é de outra placa, ele não é do nosso meio. 1 Coríntios 3, do 3 ao 4, fala assim, porque ainda sois carnais.
visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Ou seja, porque ainda sois carnais. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Então a pessoa vive como exclusivista, por isso que não intercede. Por isso que não intercede para uma nação. Quando eu intercedo para uma nação, eu estou seguindo o que está em 1 Timóteo 2, versículo 1, orar por todos os homens. Porque o desejo de Deus é que ninguém se perca. Deus não se alegra que o ímpio se perca. Está em Ezequiel também. Então o que eu tenho que fazer? Interceder para que mais almas tenham encontro com Deus. A intercessão ela é uma oportunidade de transformação de vida. Então vamos lá. Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Pensa um pouco sobre isso. Então, às vezes, as pessoas não intercedem uma pelas outras, muitas das vezes, porque ela está presa à síndrome da vitrine, à sua placa, ao seu grupo. Agora, nota aí, o brilho da intercessão, o grande livramento. Todo mundo sabe a história que estava Abrão e Ló escolheu as Campinas. E Ló agora está lá em Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que a alma dele estava aflita, ou seja, ele tinha se arrependido. A Bíblia é muito clara falando que ele estava aflito, né? Agora, lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 29, fala assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça. Por que lembrou Deus de Abraão? Porque Abraão estava intercedendo, vivendo o verdadeiro amor, a verdadeira aliança com Deus. Um discípulo verdadeiro, ele tem uma vida de intercessão. Grava isso. Então, tirou Ló do meio da desgraça, destruindo a cidade onde Ló habitava. Gênesis 19, 17. Assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa. Olha agora o detalhe do versículo 22. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Os anjos não podiam destruir aquele lugar. Sabe por quê? Por causa da intercessão. Havia um grande livramento. A sua intercessão pode livrar muitas pessoas do fogo do inferno. Por isso que o diabo quer que você pense que você não tem o dom de interceder. Toma muito esse cuidado. Amém? Então, 7 características, mas antes eu quero trazer uma reflexão para a gente fechar com chave de ouro e trazer para vocês 7 características bem breve. Vamos lá. Gênesis 4, versículo 9 ao versículo 10. A Bíblia diz assim: então o Senhor inquirou Caim: onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei. Acaso sou eu o protetor de meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Preste atenção. Deus colocou a responsabilidade em Caim. Onde está o teu irmão? Ele fala: eu sou o tutor. Será que naquele grande dia Deus também não vai fazer essa pergunta para nós? Onde estava o teu irmão que estava fraco? Onde estava o teu irmão que eu paguei um alto preço naquela cruz por ele, por ela, e você não chorou por ele, por ela? Onde estava? Onde estava seu coração? E você vai falar a mesma coisa que Caim? Eu não sou tutor do meu irmão? Nós temos responsabilidade sim, meu irmão. Se somos sal nessa terra e luz nesse mundo, temos sim responsabilidade. Nós temos que estar enxertados na videira, cumprindo a direção dada por Deus, assim como o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, como sou imitador de Cristo. Então, aquele que é imitador de Cristo é um intercessor genuíno. E Deus vai aperfeiçoando na palavra. Essa história que eu não tenho um dom de interceder, cuidado. Eu vejo uma grande armadilha que é armadilhado milhões de pessoas. Abre muito os seus olhos. Então, vamos lá. Intercessão, 7 características de uma pessoa avivada pela intercessão, que ela entende, que ela compreende. Aceita o chamado do Espírito Santo. Ou seja, é um chamado para todo ser humano ser intercessor. Basta você observar isso claramente na Bíblia Sagrada. Ou seja, é muito mais que um dom. A pessoa pode ter um ministério específico nessa área, mas todos devem interceder. Gravem isso. Não se limitam a lugares. Porque eu sou da placa X, fulano é de outro ministério. Então você não intercede? Cuidado com isso. Não há, ou seja, há visão de reino, não há visão limitada. A visão de reino é mais amplo,
A intercessão, você entra em todas as nações, você evangeliza inúmeras nações. Revelam amadurecimento espiritual. O intercessor, ele é maduro. Alimentam vidas e regozijam na palavra. Lembra que Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E a Bíblia fala para nós fazermos a vontade de Deus. Grava isso. Vivem os frutos de uma verdadeira conversão. São corações transformados e influenciam transformações. Então eu peço que você reflita muito bem, porque intercessão é uma direção dada por Deus. Espero que o Espírito Santo tenha falado profundamente no seu coração, que você reflita e depois reveja esse vídeo e multiplica essa esperança e interceda um pelos outros. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro, que eu tenho certeza que fará a diferença. A alma na diversidade das orações. É o tema do próximo encontro. Ou seja, você tem que ter um discernimento espiritual para cada tipo de oração. É algo tremendo que vai refinar verdadeiramente a sua vida de oração. Um beijo no seu coração, em Cristo Jesus, e até domingo que vem, às 14 horas no YouTube. Beijo na sua alma. Fica na paz de Cristo.